Fiorese, eu sou engenheiro agrônomo por formação. Eu estou na Rede Federal desde 2010, comecei lá em Alegrete, no Instituto Federal Farroupilha, e vim para Viamão em 2015, para ajudar a organizar o setor de extensão aqui do campus, a convite da direção do campus na época. Sou, então, docente de várias disciplinas, ligado a vários cursos, como cooperativismo, técnico em meio ambiente, tecnólogo de gestão ambiental, nesse eixo mais agroambiental, digamos assim. Sou coordenador de extensão do campus desde 2017 e também coordeno desde esse ano mesmo o programa Eco Viamão, que é um programa bastante grande, composto por vários projetos e ações, atividades, que desde aquele ano vem funcionando aí com recursos captados em diferentes fontes, inclusive emendas parlamentares. Pois é, lá no início, eu lembro até como se fosse hoje, conversando aí, equipe de gestão, um pouco assim, sem ter uma dimensão, que hoje a gente tem, retrospectivamente, do que seria a pandemia. Eu acho que ninguém tinha, na verdade, Se achava que há alguns meses a coisa estaria resolvida, E, no entanto, foi se arrastando e recém agora, que dá para usar uma expressão assim que as coisas estão se normalizando do ponto de vista das atividades presenciais que nós sempre tivemos, no nosso trabalho. Então, foi realmente surpreendente a dimensão que tomou, E, infelizmente, muita coisa poderia ter sido evitada se medidas preventivas tivessem sido tomadas, Acho que no começo todo mundo estava observando e buscando orientação das autoridades científicas e sanitárias, e realmente, como foi uma coisa que abalou o mundo inteiro e não havia histórico, realmente não tinha muito o que fazer mesmo, a não ser aguardar as autoridades sanitárias, E as notícias não eram boas, A cada mês, a cada semana, vinham mais preocupações, mais casos, e umas atitudes assim bastante ruins das nossas autoridades governamentais, que só aumentaram o alcance da pandemia. Bom, em relação às atividades em si, a gente até teve um pouco de privilégio, como servidores públicos, de ter já uma certa familiaridade com os equipamentos de informática, essa vida digital, digamos assim. Porém, o exercício da docência, do ensino, ou da educação, conforme nós entendemos, ensino, pesquisa e extensão, ficou bastante prejudicado, muito prejudicado. E aí a gente se deu conta, de que, cada vez mais, de que não tem o que substitua a atividade presencial, o contato presencial. Tentamos compensar, sendo criativos, sendo colaborativos, ouvindo muito os estudantes, os colegas, falando como gestão isso, Mas a gente percebeu assim uma queda na qualidade do ensino e também um certo, digamos assim, desestímulo por parte dos nossos estudantes, Muitos tiveram que buscar outras atividades porque familiares perderam renda e isso aumentou muito a evasão, enfim, tudo isso que quase todo mundo já sabe, Por outro lado, nos desafiou também a entender um pouco mais o processo educacional, de que esse mundo digital possibilita aos alunos também acessarem bastante materiais. E que a educação, o papel do educador nesse processo é muito mais, e sempre foi na verdade, Mas a pandemia evidenciou, de articular esses conhecimentos, trabalhar isso com os alunos,
para que eles construam os seus cenários e construam um processo de aprendizagem que realmente é o sentido último da educação, né? Eu acho que fomos muito guerreiros em geral, assim, para não abandonar os nossos alunos, né? Ter uma busca ativa de todos eles, né? Eu acho que isso foi uma característica de todo o IFRS, talvez de outras instituições também, a gente não tem ainda uma dimensão muito clara sobre isso, né? Mas, falando por mim, né, eu senti muito essas necessidades de ter um atendimento quase que individualizado de cada aluno, né? De buscar entender o contexto de cada um, o que estava acontecendo, né? E procurar dar um atendimento personalizado, quase que um plano individual de ensino, né? A gente, digamos assim, teve que botar em prática essa, que é uma diretriz também, de a gente ter planos individuais de ensino, né? Respeitando a diversidade e as características de cada um dos nossos estudantes, né? Sim, principalmente de amigos, assim, familiares, felizmente, nem tanto. Não tivemos perdas, houve muito cuidado por parte das minhas famílias, né? Tanto a minha diretamente como da minha esposa. Então, felizmente, não tivemos isso, essas perdas. Nós tivemos muitos parentes que adoeceram, né? Que tiveram que baixar em hospitais, UTIs, que passaram por momentos muito difíceis, primos principalmente, né? Parte, né, de familiares mais próximos, felizmente não. Mas foi difícil, porque houve um afastamento muito grande, né? No início, todo mundo com medo da gente contaminar os pais e sogros, sogra, né? Parentes mais idosos e mais sensíveis, mais suscetíveis aos efeitos. E da gente mesmo também, né? Porque ninguém sabia exatamente o que iria acontecer, né? Não tínhamos a vacina, não tínhamos nenhuma medicação, como não temos até hoje, né? Eficaz para combater os efeitos do Covid, caso viéssemos a ser acometidos, né? Então era um período assim muito medo mesmo, né? Criou muitas neuroses, né? Muitas neuroses, né? Mas assim, profissionalmente também houve um prejuízo grande, assim, eu estava falando das experiências de ensino, mas também os nossos projetos de pesquisa, os nossos projetos de extensão também tiveram bastante prejuízo, né? Eu cito o projeto Hortas Escolares, que nós vínhamos num crescente, né, dentro do Eco Viamão, 12, depois 25, depois chegamos a quase 40 escolas em 2019, e em 2020 simplesmente parou tudo, né, 2020, 2021, e só agora, em 2022, que estamos retomando, né? E a gente percebeu que o prejuízo foi muito grande, porque houve uma descontinuidade, né? As turmas foram se sucedendo, professores, colaboradores foram transferidos ou saíram de muitas das escolas. Então nós tivemos um prejuízo muito grande. Pesquisas também, que a gente tinha fóruns de reunião, né, de pesquisas, também ficaram bastante prejudicados, as atividades de campo. Também a participação comunitária, né? A gente sempre participou de muitos comitês e conselhos, né, do Parque Itapuã, da Bacia do Gravataí, da APA do Banhado Grande, do Conselho Municipal de Meio Ambiente, Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural. A gente observou que todas essas instâncias sofreram uma queda de intensidade e de produção coletiva muito grande, muito grande. Até que a cultura da atividade virtual veio que se estabelecendo, né? Todo mundo passou a ter acesso, passou a dominar as ferramentas, né? Tanto é que, voltado à normalidade, entre aspas, muitas dessas atividades são feitas virtualmente por uma questão de racionalidade do tempo e de recursos financeiros também, né? Então foi um processo de aprendizagem, realmente, bastante grande para todos nós, né? Mas, volto a dizer, né, nada substitui, né? Eu acho que essas ferramentas vêm para ajudar, para agilizar, para diminuir custos, para racionalizar, mas nada substitui a necessidade desse contato humano, né? Quanto a isso, não, a gente procurou cumprir o conteúdo na matriz curricular, né, nos planos de ensino, né? Agora ficou muito difícil o retorno, né? Saber de parte do educando, do aluno, se de fato ele estava
aprendendo, né? É um processo de duas vias, a gente aprende junto, mas ficava muito difícil, sabe? Porque muitas vezes tu estava lá com 20, 30 na sala virtual e, né, falando, explicando, e a interação era muito difícil por problemas de conexão, né? Isso é importante dizer também, né? Que os nossos alunos são quase todos eles de baixa renda, né? Então tinha uma dificuldade muito grande de conexão, muitos trabalhavam e não puderam abandonar o trabalho, se dá o luxo, entre aspas, de abandonar o trabalho naquele período, né? Foram 4, 5 meses de ajuda governamental precária e depois tiveram que voltar para o trabalho, para o trampo, como dizem, né? E aí era complicado, porque havia um acúmulo de atividades e a falta, né, a ausência presencial nossa de fazer as explicações, de dar um atendimento mais individualizado, que tu percebe na sala de aula só no olhar, na troca de olhares com os educandos, né? Tu consegue perceber o quão o aluno está interessado e apreendendo aquele conteúdo ou não. E numa sala virtual ficava difícil, muitos ficavam com a câmera fechada e ao mesmo tempo também tu não conseguia estar olhando cada quadradinho na tela, né? Aquela tela cheia de quadradinhos, né? Para perceber as reações dos alunos, né? E muitos ficavam bastante constrangidos em falar, assim, né? Falar no público, porque também a aula era gravada, pode ser disponibilizada depois, então muitos não queriam se expor, né? Então houve prejuízo, eu acho que sem dúvida houve prejuízo, mas seria recuperável. Do ponto de vista do conteúdo, seria recuperável isso. Eu acho que o que não se consegue recuperar um pouco é essa questão mais emocional da saúde coletiva mental, né? Eu acho que isso que vai demorar um tempo ainda para normalizar e para recuperar esse processo, né?